A dentista aposentada Sônia e o supervisor de mineração Rudimar não se conhecem e, mesmo assim, têm coisas em comum. Os dois tiveram Covid e, além de serem pacientes do mesmo fisioterapeuta, possuem como meta a plena recuperação da capacidade física e pulmonar afetadas pela doença. Eles integram o crescente grupo de pessoas acometidas pelo que está sendo chamado de síndrome pós-Covid, caracterizada por sequelas ou persistência de sintomas até 3 meses depois de recuperados. A Organização Mundial da Saúde estima que, de cada 10 pacientes, 1 é afetado por sintomas como arritmia, perda de memória, dificuldade de raciocínio, cansaço, dores, depressão, queda de cabelo. Durante testagem na empresa, em 22 de abril, o Rudimar positivou para a Covid. Logo, ele teve febre, dor no corpo, tosse e 7 dias depois foi levado direto da UPA para o hospital. Já estava com 60% do pulmão comprometido. Precisou de intubação durante 27 dias, quando, segundo conta, perdeu a noção de tudo. Ele superou a doença, saiu do hospital, mas com o corpo diferente, alterado. Fiquei sudorético, bastante suor aí. Qualquer horário do dia, de noite, quando estou dormindo, tenho que acordar 2, 3 vezes aí. Dor nas articulações, no corpo e cansaço. Qualquer esforço a mais que eu faça, eu tenho que parar, fazer um trabalhinho de respiração, voltar ao normal para poder seguir assim. A musculatura foi muito debilitada, então fraqueza nas pernas, nos braços, isso aí também fiquei, mas isso já evoluiu bem também. A Sônia é adepta de viagens e caminhadas de longa distância. E foi durante o percurso de Caravaggio entre Canela e Farroupilha, em novembro de 2020, que a Covid se apresentou a ela. Soube que não estava bem a partir de desconforto na garganta e sensação de cansaço. Desistiu do desafio e voltou. Soube de outras pessoas do grupo com Covid. Quando positivou, se tratou em casa por cerca de 2 semanas, quando precisou de hospital, onde ficou por 5 dias. Depois da alta, começou a perceber queda de cabelo, cansaço e sudorese. Desde então, a fisioterapia tem sido amparo para se restaurar física e psicologicamente. Poder correr é uma conquista da Sônia somente depois que ela começou a fazer fisioterapia. Sônia, teu prazer maior sempre foi longas caminhadas, né? Agora, com a fisioterapia, tu já consegue até correr. Como é que está sendo essa conquista para ti? Está sendo uma luta diária. Todos os dias eu faço fisioterapia, exatamente para isso. Para recuperar o fôlego e estar apta a voltar a caminhar. E a ser feliz. O Robson é fisioterapeuta há 28 anos e reconhece que, mesmo com toda a experiência que tem, precisou se reinventar e aprender muito para tratar as sequelas da Covid nos pacientes, que a cada dia surgem no consultório. Atualmente, são 10 em atendimento. Nós tivemos que nos reinventar, digamos assim, né? Porque são pacientes novos, são pacientes que nem todos têm o mesmo sintoma, as mesmas sequelas, né? E isso é um ramo novo, é uma doença nova, né? Uma epidemia nova para nós. Então, nós a todo dia temos que estudar mais, nos superarmos em termos de tratamento para dar o melhor para o paciente. Cada paciente nos traz um desafio diferente. E isso nos faz crescermos como área da reabilitação e como profissionais também, né? Nós crescemos e aprendemos junto com os nossos pacientes. O Robson explica que os pacientes pós-Covid, mesmo com sintomas já conhecidos, precisam de tratamento diferenciado pela ação agressiva do vírus no organismo. Ele é muito agressivo, né? Esses pacientes chegam a perder 70% para 80% de sua capacidade pulmonar. Então, se torna uma patologia mais agressiva a nível cardiorrespiratório, né? E isso requer tratamento, condutas, né, que diferenciam um pouco das outras questões respiratórias. Os próprios exercícios musculares que se faz, nós temos todos que ter um parâmetro em cima da capacidade cardiorrespiratória. O nível de exigência é diferente. Eu tenho um tremor que não passa, a minha visão ficou prejudicada, eu caminho bem assim, devagar ainda, né, mas perto do que eu saí do hospital eu melhorei 80% assim, com a fisioterapia.
Há poucos dias, a colega Gabriela Belo contou a história da Luciane. Ela se recuperou depois de 23 dias na UTI Covid e processo de intubação. A Jaqueline cuida dela aliando técnicas de fisioterapia com o método Pilates. A situação grave e diferente exige enfrentamento diferente. O método Pilates em si, ele trabalha muito essa questão da respiração, a gente estimula muito, né, o sistema respiratório durante a execução dos exercícios, onde a gente está tentando recuperar essa força muscular, aumentar a massa muscular também que ela perdeu em função do peso, que ela perdeu muito peso quando ela estava hospitalizada, recuperando as amplitudes de movimento, a gente trabalha muito o ganho de mobilidade que ela perdeu nesse período que ela ficou imóvel, parada em cima da cama, restabelecendo também outras capacidades funcionais, melhorando também a questão do equilíbrio, ela também apresenta muito cansaço, muita fadiga muscular, tremores, né, dependendo do movimento que ela vai fazer, na segunda, na terceira repetição ela já treme e não consegue mais manter o controle motor em função das sequelas da Covid. No caso da Lu, por exemplo, é uma mulher que naturalmente, se ela não tivesse Covid, é uma paciente que eu receberia aqui com outro tipo de condicionamento físico, onde o trabalho seria muito mais fácil, a abordagem seria muito mais fácil. A Lu é uma paciente nova, com 45 anos, que chegou com um quadro de uma paciente de 80, né? Se for falar assim, questão de limitações respiratórias, funcionais, motoras, o quadro dela veio muito mais grave, assim, em relação ao que seria compatível para a idade dela numa pessoa que não teve Covid. Lembram dos nossos cases lá do início da reportagem? Pois o Rudimar já está retornando ao trabalho, mas seguirá com a físio até se recuperar plenamente. Já a Sônia também seguirá com o tratamento para em outubro retomar a caminhada de Caravaggio e novembro, em Goiás, se desafiar por 15 dias em 15 quilômetros diários. A Jaqueline é ciente de que o acesso a tratamentos ainda não é universal. Ela participa de um grupo de profissionais de Pilates de São Paulo que oferta lives diárias às 8 horas da noite direcionadas a pacientes pós-Covid. Pensando nesse público final aí que está precisando de atendimento e não consegue atendimento privado, né, e o Sistema Único de Saúde não consegue suprir, eu transmito toda semana, nas quartas-feiras, e todos os outros dias da semana tem transmissão de lives ao vivo voltadas para o público final, pensando em reabilitação, em alívios de dor, usando só itens simples que as pessoas tenham em casa, para que as pessoas possam realizar. Não é voltado para os profissionais da saúde, sim para o público final que está em casa, que não tem recursos de praticar uma fisioterapia, de praticar um Pilates. Já o Robson deixa como dica um fácil exercício para auxiliar na restauração da capacidade pulmonar. Uma dica que a gente dá sempre para os pacientes, né, aqueles que não têm acesso e que queiram fazer exercício respiratório em casa, eles podem pegar uma garrafinha de água mineral de 500 ml, né, preencher com água até a metade e colocar um canudo, né, desses de canudo de refrigerante, dentro da garrafinha. Puxa o ar pelo nariz, né, e quando for soltar o ar, solta pelo canudo dentro da garrafinha, fazendo com que a água dentro da garrafa borbulhe. Mas em torno de 3 vezes ao dia, em torno de 10 a 20 repetições.